Abra, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 38. Assim que você achar, olha ao teu lado. Se você vir alguém sem o Evangelho, mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela e mostre, olha, é aqui que o pastor João Ribe vai ler. João, capítulo 19, versículo 38. Acharam? Eu vou ler. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Tirou da onde? Da cruz. O corpo de Jesus estava lá. Um cadáver pendurado no madeiro. Um cadáver todo arrebentado. A pele retalhada. Sangue banhando todo o seu corpo. Ao pé da cruz uma poça de sangue enorme. Sexta-feira à tarde. Ninguém tinha pensado no funeral daquele defunto. Nem Pedro, nem João, nem os demais discípulos, nem os irmãos de Jesus, nem a própria Maria. Os irmãos poderiam dizer, já que vão matar o nosso irmão mais velho, vamos já preparar o funeral dele, não é? Depois vamos lá e tiraremos o seu cadáver da cruz e vamos sepultá-lo. Vamos dar para ele um funeral digno. Nem os irmãos de Jesus, que já sabiam daquela tragédia anunciada, se prepararam com esta questão. E normalmente nenhum de nós aqui, pensa nisso. Sabemos que um dia todos nós morreremos. É ou não é? Teu avô morreu, meu avô morreu. Meu pai e minha mãe já morreram. Não sei se os teus ainda estão vivos, mas é natural que os pais morram antes dos filhos e não ao contrário. Às vezes acontece também. Mas nenhum de nós, nesta vida, pensamos nisso, o sepultamento. Deixa eu perguntar aqui para a igreja. Quem aqui tem um jazigo no cemitério? Olha, 0,1%. Ah, pastor, depois que eu morrer não estou nem aí. Nem eu, pode me jogar numa vala. Pode me jogar até no Tietê, não estou nem aí. Porque ninguém pensa e ninguém quer pensar nisso. A família de Jesus, que sabia que ele seria morto, não pensou nisso. Mas um homem foi despertado para tomar estas providências. Esse tal de José de Arimateia, que durante o Novo Testamento inteirinho, e quando eu digo isso, eu estou me referindo ao Evangelho, durante a vida, o ministério público de Jesus, 3 anos e meio Jesus pregando, este homem não apareceu nenhuma vez. Nenhuma vez. Ele aparece agora. Ele aparece agora. Então eu vou reler para você, escute. Depois disso, quer dizer, depois que Jesus morreu, depois do terremoto, das trevas, depois que o Cordeiro de Deus expirou, entregou nas mãos do Pai o Espírito, se fez holocausto. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus,
rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Ele tinha medo dos judeus porque ele também era judeu. E mais do que isso, ele era uma autoridade entre os judeus. Ele tomou essa providência. Preciso sepultar Jesus. Não posso deixar o corpo dele ali. E não posso permitir que ele seja sepultado com os infiéis, com esses dois criminosos que morreram ao lado dele. Eu não posso permitir que Jesus seja sepultado ao lado desses bandidos. Eu tenho que ir lá. Aí ele foi e pediu para Pilatos o cadáver de Jesus. Ele vai providenciar o sepultamento de Jesus. Quem era este José de Arimateia? Quem era este bendito, o único que teve a preocupação, vou dar um funeral digno para Jesus? Quem era este homem que durante todo o Novo Testamento e nos relatos dos evangelhos não aparece em nenhuma ocasião e surge agora, no último momento? Quem era este homem que ficou em oculto o tempo todo? Quem era este homem que ficou em oculto o tempo todo? Eu vou te falar o que nós sabemos dele. Este homem, José de Arimateia, como a própria palavra diz, ele era de um lugar chamado Arimateia. Ele era o José da cidade de Arimateia. E ele era um homem rico naquele povoado. Não sabemos se Arimateia era uma cidade portentosa ou minúscula, ou se era um vilarejo, mas naquela localidade ele era um homem importante. E ele era membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? A mais alta corte jurídica em Israel. O Supremo Tribunal Federal de Israel. A última instância. Ele era membro deste Sinédrio. Quero que você vá comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 50, para a gente começar a ter uma biografia, um retrato falado de José de Arimateia. Lucas 23, 50, nos diz também como foi o funeral de Jesus. E aqui nós lemos o seguinte: e eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então vamos lá. José. O nome dele realmente era José. Ele existia. José. O que quer dizer José? José quer dizer que Deus acrescente, que Deus adicione. Porque Raquel, quando teve o primeiro filho dela, na verdade, mas para Jacó o 11º filho, Raquel teve aquele filho e já queria mais. Que Deus me acrescente mais filhos, disse Raquel, ali mesmo na hora do parto. Estou tendo este, mas eu quero mais. Que Deus acrescente. E José quer dizer isso, que Deus acrescente. Que Deus adicione. Aqui em Lucas, nós estamos lendo que
Arimateia era uma cidade dos judeus. Ele era natural de lá. Talvez ele não morasse exatamente lá, mas ele era o José de Arimateia. Ele nasceu lá. É como eu. Todo mundo pensa que eu sou argentino, que eu sou estrangeiro, eu sou piracicabano. Eu dou risada de quem fica me xingando de gringo, né? Sou piracicabano, sou caipira, sou natural de Piracicaba. O José de Arimateia era natural de Arimateia, nascido lá. Eu hoje não moro em Piracicaba. Eu não sei se o José de Arimateia continuava morando lá, mas ele era um homem conhecido como o José de Arimateia, cidade dos judeus. Lucas aqui diz que ele era senador. Deixe-me te fazer um esclarecimento. Ele não era um senador romano. E Lucas era um médico de cultura grega, que está escrevendo para os gregos. Seria difícil para Lucas, ao escrever esse trecho, explicar para os gregos, para que eles entendessem que José de Arimateia era uma autoridade. Então, para que fosse fácil de entender, Lucas escreveu que ele era senador. Mas não era assim senador político, não. Olha aqui, ele era uma autoridade. Homem de bem e justo. Veja outra definição para José de Arimateia. Homem de bem e justo. Ele tinha reputação. Ele cuidou da sua reputação. E ele era um homem justo. E a justiça que havia em José de Arimateia não permitiu que lá no Sinédrio ele participasse daquela barbárie contra Jesus. Porque aquilo foi injusto. E olha o que Lucas esclarece no versículo 51, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, ali no tribunal, ali no Sinédrio. A palavra Sinédrio quer dizer concílio, conselho. Ele participou daquele concílio que condenou Jesus, mas ele não concordou com aquele concílio, com aquele conselho. Ele não consentiu nos atos dos outros. Ele fazia parte da mais alta corte jurídica de Israel. Este homem estava no julgamento de Jesus. Ele participou ali, mas foi uma voz isolada. Uma voz isolada para defender Jesus. Como que surgiu o Sinédrio, gente? Como que se formou o Sinédrio com tanta autoridade? Uma corte que decide e não tem mais apelação. Como surgiu o Sinédrio em Israel? Não foi invenção na época de Jesus, não. O Sinédrio foi uma sugestão dada pelo sogro de Moisés, cerca de 1450 anos antes de Cristo. Quero que você vá comigo lá na origem do Sinédrio. Com que finalidade o Sinédrio foi criado? Livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 17. Êxodo 18, versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes? Olha essa gente aí fora, de pé o dia inteiro. Você vai atender todo mundo, Moisés? Não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Moisés estava dizendo para o sogro: é o dia inteiro essa fila na porta da minha tenda. O povo fica aí na fila, ninguém cede o lugar. Aí eu fico ouvindo um por um, me trazendo as causas, as questões. O sogro de Moisés disse: o povo vai desfalecer e você também, Moisés. Você não pode fazer isso sozinho. Versículo 19.
ouve agora a minha voz. Por isso que veio a palavra conselho, concílio. Ouve agora o meu conselho. Ouve agora a minha voz e eu te aconselharei. E Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as coisas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Foi assim que nasceu o Sinédrio aqui. Você viu as virtudes que os membros do Sinédrio deveriam ter? Sempre, inclusive na época de Jesus, capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, quer dizer, que não sejam miseráveis, apegados ao dinheiro, não sejam egoístas. Quando você lê essa descrição aqui, e compara esta descrição com o Sinédrio da época de Jesus, você vai ver que, com poucas exceções, tipo José de Arimateia, tipo Nicodemos e talvez alguns outros, a grande maioria estava corrompida. Era justamente o oposto dessa exigência para que eles dirigissem a mais alta corte do país e julgassem os negócios do povo. Foi assim que nasceu o Sinédrio, e José de Arimateia fazia parte dele. Era um homem bom, justo, temente a Deus, homem capaz. O José de Arimateia estava dentro desta descrição. Mas ele foi voto vencido, foi voz isolada. Ele não concordou com o que fizeram com Jesus. E olha que José de Arimateia era uma autoridade respeitada, principalmente porque ele tinha poder financeiro, ele era rico. Ele era um membro do Sinédrio que tinha posses. Vamos ver isso voltando lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 57, que também nos fala do funeral de Jesus. Mateus, capítulo 27, versículo 57. E vinda já a tarde, chegou um homem rico. Olha aí, um homem rico. E vinda já a tarde, quer dizer, Jesus morreu na sexta-feira à tarde. E este homem rico, José de Arimateia, chegou. Estava em oculto até agora. Chegou, apareceu. Por nome José, que também era discípulo de Jesus. Mas João já explicou para a gente que era em oculto. Ele não professava sua fé, não. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo. Olha o detalhe que nós estamos recebendo agora. E o pôs no seu sepulcro novo. José de Arimateia pensou assim: eu preciso sepultar Jesus. Eu mandei escavar na rocha, meus operários fizeram isso. Um túmulo para que quando eu morresse. Eu tinha feito aquilo para mim e para os meus familiares.
para que o dia que eu morresse, eu fosse sepultado no meu sepulcro novo. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou sepultar Jesus no meu sepulcro novo. Era o sepulcro de um homem rico. E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Nós sabemos através do Evangelho de João que Nicodemos, que também era discípulo oculto de Jesus, ajuda José de Arimateia a tirar o corpo da cruz. Mas José de Arimateia era um homem rico, ele tinha muitos empregados. Ele providenciou tudo, mandou os empregados trazerem escadas, mandou os empregados fortes ajudá-lo naquela tarefa, porque arrancar os pregos que estavam aqui na mão, provavelmente nessa posição do pulso, arrancar aqueles pregos do madeiro, arrancar dos tornozelos, fazer o cadáver descer sem desabar. Ele precisava de bastante gente ajudando, mas ele era rico, ele tinha muitos empregados. O Nicodemos foi junto para ajudar. E José de Arimateia, com todo cuidado, com a ajuda dos seus empregados, ele arrancou o cadáver da cruz. Aí falou, eu vou colocar esse Jesus no meu sepulcro novo, que eu havia aberto na rocha. Agora esse sepulcro é de Jesus. Isso que aconteceu aí foi da vontade de Deus. Na verdade, não era José de Arimateia que estava sentindo um desejo particular e inédito. A mobilização de José de Arimateia era da vontade de Deus, e esse fato já estava profetizado 730 anos antes de acontecer. Eu quero que você vá comigo agora no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Esse capítulo 53 é lindo, é maravilhoso, é demais. Eu ia ler só o versículo que interessava, mas você precisa conhecer esse capítulo. Quer saber de uma coisa? Rapidinho eu vou ler inteiro, porque talvez você nunca tenha lido e meditado nisso. O capítulo 53 de Isaías é revelador sobre tudo que iria acontecer com Jesus e qual era o propósito de tudo aquilo. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Como poderia ter formosura uma pessoa com o rosto inchado, feito um boxeador que apanhou muito? Como poderia ter formosura um homem que está banhado de sangue e o corpo retalhado? Todos escondiam o rosto pelo horror da cena, e até os discípulos se esconderam. Ele era desprezado, humilhado por todos, está sendo escarnecido, zombado, e não fizemos dele caso algum. Mas, versículo 4, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Passe um traço aí. E com o rico na sua morte. Na morte de Jesus tinha que aparecer um rico. Um rico tinha que estar lá. Estava profetizado. Então, não é apenas um desejo particular de José de Arimateia, que é um homem bom e justo, que não concordou com aquela barbárie, mas é o Espírito Santo de Deus movendo o coração daquele homem para cumprir a profecia. E a profecia é a vontade de Deus. O rico teria que estar na morte de Jesus. Então é por isso que aparece aqui na morte. José de Arimateia não apareceu no nascimento de Jesus. José de Arimateia não apareceu durante os 3 anos e meio do ministério público de Jesus. Ele era discípulo em oculto, membro do Sinédrio, homem de prestígio. A profecia dizia: o rico vai aparecer na morte dele. É impossível você não crer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com uma história contada com antecedência de 700 anos aqui no livro do profeta Isaías. Não é possível você achar que tudo aconteceu numa sequência de fatos descontrolados, e que, coitadinho de Jesus, né? Olha o que fizeram com ele. Não, a Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Tudo estava acontecendo ali pela vontade de Deus. E por quê? Porque todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, todas as mazelas humanas, toda a maldade humana desde a fundação do mundo, toda a desobediência, toda a rebeldia estava recaindo sobre ele. E também todas as nossas doenças, todos os nossos tormentos e todas as nossas dores. Essa é a finalidade do sofrimento de Jesus. O rico tinha que aparecer ali na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Jesus nunca mentiu e jamais mentirá, nunca pecou. Cordeiro puro, santo, imaculado, mais sublime do que o céu. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Esta é a finalidade. Uma pessoa morrendo para expiação dos nossos pecados, uma pessoa pagando uma pena tão grande, recebendo um sofrimento tão atroz, como compensação da nossa culpa, como pagamento da nossa iniquidade. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele iria ver tudo isso. A recompensa de Jesus aparece aqui no versículo 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Está lá, um ladrão
2 ladrões. Ele está sendo contado também como os transgressores. Aquele terceiro também deve ser ladrão. Foi contado com os transgressores. 1 bandido, 2 bandidos, aquele do meio também deve ser bandido. 1 malfeitor, 2 malfeitores, aquele do meio também deve ser um malfeitor. Foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si, glória, ele levou, igreja, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Glória, por isso que eu queria ler o capítulo 53 inteiro. É curtinho, é revelador e fala tudo. Fala tudo. 700 anos antes de acontecer. O rico tinha que estar lá. José de Arimateia tinha que aparecer ali. Mas agora, eu disse para você, e o Evangelho nos mostrou isso, que José de Arimateia era discípulo de Jesus em oculto. Em oculto. Quando Jesus apareceu, transformou água em vinho e começou a proferir aquelas palavras lindas. E começou a fazer coisas que nunca ninguém tinha feito antes, nem Moisés, nem Elias, e nenhum outro profeta havia feito tantos sinais. Ele inaugura o seu ministério com muitas curas, muitas libertações, muitos prodígios, muitos milagres. Logo no começo do ministério de Jesus, vai lá um membro do Sinédrio, também oculto, falar com ele, o Nicodemos. Se disfarçou, se ocultou, foi à noite, foi na sombra da noite. E ali Jesus teve aquela primeira conversa. Nicodemos recebeu revelações de Jesus, pessoalmente, mas em oculto, mas não seguiu Jesus. Encontrou ali no Sinédrio José de Arimateia, que também estava admirado com a pessoa de Jesus. E José de Arimateia contou que amava Jesus, que estava admirado. E Nicodemos disse, eu fui conferir. É impressionante. Ele tem um altíssimo nível. Eu não consegui acompanhar o ensinamento dele. Ele até ironizou comigo, ele me disse, Nicodemos, tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas que eu estou falando aqui da terra, como é que você vai entender se eu te falar das coisas do alto? Eu fiquei impressionado com ele. E Nicodemos ficou contando para José de Arimateia, ele é realmente impressionante. Vamos continuar seguindo os seus passos, vamos continuar acompanhando este homem. E aí, Nicodemos e José de Arimateia, em oculto, começam a investigar Jesus. Não como os outros investigavam, procurando motivos para matá-lo, mas para confirmar se realmente ele era aquele profetizado por Moisés e prometido na palavra. Se ele era realmente ungido, Messias. Então eles vão ali, com um olhar investigativo, seguir cada passo de Jesus, estão cada vez mais convencidos de que Jesus é o ungido, o Messias. Mas eles não revelam a ninguém este convencimento interior. Durante 3 anos e meio de investigação, acompanhando as pegadas de Jesus, ouvindo as suas pregações, presenciando os seus milagres, contemplando as suas maravilhas, recebendo os seus ensinamentos, ouvindo suas parábolas, escutando suas profecias, durante 3 anos e meio, ouvindo, olhando, observando, investigando, sondando, José de Arimateia e Nicodemos nunca revelaram para ninguém que eram admiradores secretos de Jesus. Nunca. Por quê? Porque eles faziam parte do Sinédrio, a mais alta corte de Israel, e eles tinham medo de serem expulsos, porque eles tinham uma tradição religiosa para zelar.
Eles tinham uma religião muito forte, que se proclamava a única religião certa da terra. Como que eles poderiam dizer que aquela religião estava toda errada? Como se eles faziam parte do Sinédrio, se eles também eram sacerdotes, se eles eram mestres em Israel? Então eles tinham medo, porque se nós revelarmos o nosso convencimento aqui, seremos expulsos do Sinédrio, perderemos nossa posição, os amigos se afastarão de nós, até os familiares nos repudiarão. É melhor guardar o que nós sentimos em segredo, não é, Nicodemos? É melhor. É melhor. Quem é que pode entender o que está acontecendo aqui? Nós estamos entendendo. Nicodemos dizia para José de Arimateia: posso te dizer uma coisa particular? Eu creio em Jesus. José de Arimateia falava: para você eu posso falar o que eu sinto. Eu sinto que Ele é o Todo-Poderoso. Eu sinto que Ele é o próprio Deus. Ele ressuscita até mortos. Ele ressuscitou Lázaro, que estava morto e apodrecido há 4 dias, cheirando mal. Para você eu posso falar. Ele não é um simples profeta. Ele não é um homem qualquer. Mas há uma conspiração contra ele. E o Sinédrio já avisou até os membros das sinagogas: se alguém confessar que Jesus é o Cristo, será expulso. Então vamos ficar quietos. Então eles eram discípulos de Jesus em segredo. Por quê? Por medo dos judeus. Mas agora aconteceu um fato. Este fato aqui. Este fato mexeu com José de Arimateia. O Espírito Santo está lá, falando no coração de José de Arimateia, porque o Espírito de Deus sabe que resta cumprir esta profecia: o rico tem que estar na morte do verdadeiro Messias. O Espírito Santo então está trabalhando o coração de José de Arimateia, colocando nele o desejo de sepultar Jesus, de tomar uma posição, de se revelar, de se abrir, de sair de cima do muro, de sair das sombras, parar de se ocultar. E o Espírito Santo ainda diz mais no coração de José de Arimateia: aquele sepulcro que você tem que dar para Jesus. José de Arimateia começou a sentir um desejo. É claro que o Espírito Santo não falava assim abertamente com ele. Era só um desejo no coração de José de Arimateia, mas era um desejo que crescia. Eu tenho que dar a minha sepultura nova para Jesus. Era para mim, para minha família. É um belo túmulo. É túmulo de uma família rica. Mas eu não posso permitir que esse Jesus, que em vida eu acompanhei, mas eu nunca me revelei. Eu não posso permitir que esse Jesus que eu creio seja sepultado com bandidos, com marginais. Ele morreu com os ímpios, foi contado com os transgressores, mas eu não posso permitir que ele seja sepultado com os marginais. Não, porque eu sei que ele é santo, eu sei que ele é mais sublime do que o céu, eu sei quem ele é. Mas e agora? Eu me ocultei até agora. Quantas vezes, enquanto ele estava vivo, andando, quantas vezes eu senti vontade de me ajoelhar diante dele e adorá-lo, mas eu fiquei na minha posição de homem rico, de membro do Sinédrio. Eu fiquei no meu status. Eu sou uma autoridade. E eu tinha medo de ser expulso do Sinédrio. Mas quantas e quantas vezes eu quis declarar abertamente a minha fé e dizer: eu creio que tu és Deus.
Mas eu não tive coragem. E agora ele está morto. Ele está morto, que iniquidade. Meu Deus, que iniquidade. Eu não tive coragem de abraçá-lo em vida. Mas agora eu vou abraçá-lo na morte. Eu vou jogar para trás o meu status, a minha posição. Eu vou jogar para fora a minha fama, o meu prestígio, o meu alto cargo no sinédrio, a consideração dos meus amigos, da minha família, não importa mais nada. Porque eu creio que Jesus morreu por mim. E eu não posso continuar em oculto. Eu tenho que me revelar. Você está ouvindo esta palavra? Tem muitas pessoas aqui, pessoalmente, e que estão me ouvindo pela rádio e pela internet agora, que estão na mesma posição de José de Arimateia. Há quanto tempo você está ouvindo, seguindo, sondando, investigando, analisando? Há quanto tempo você está aí no rádio do teu carro, do teu caminhão, no rádio do teu quarto, aí no rádio, no celular, ouvindo, investigando, será? Mas eu tenho minha religião, eu tenho minha posição, eu tenho minha tradição, eu tenho meu status, eu tenho os meus familiares. Eu admiro, por tudo que eu já ouvi, eu admiro, mas eu não posso tomar uma posição. Eu sou fã de Jesus, mas em segredo. Eu sou admirador de Jesus, mas em segredo. Só que agora aconteceu um fato que era da vontade de Deus. E você tem que se revelar. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para levar sobre si todas as tuas transgressões e todas as tuas iniquidades. Esse é o fato que obriga você a tomar uma posição agora. Chega de se esconder, chega de se ocultar. José de Arimateia disse: chega com a minha religião que matou Jesus. Chega com o poder político de Roma que executou essa sentença injusta. Chega das conveniências sociais e religiosas. Chega de tradições religiosas que me obrigam a guardar. Chega da religião que me impuseram. Chega! José de Arimateia disse: chega! Eu jogo tudo para trás, eu deixo tudo para trás. E José de Arimateia foi correndo, decidido. Pediu uma audiência com Pilatos. Pilatos, eu quero que você me entregue o cadáver de Jesus. Jesus? Ele já morreu? Ele está morto. Eu quero a tua autorização para retirá-lo da cruz. Chame o centurião romano que comandou a crucificação do rei dos judeus. Deixe-me perguntar se ele já está morto mesmo. E nesse aspecto foi tão bom José de Arimateia ter aparecido, que é para derrubar essas teorias dos inimigos da cruz, que afirmam que Jesus só desmaiou. Pilatos manda chamar o centurião que comandou a crucificação. O centurião entra, faz o sinal, faz a saudação para Pilatos. E Pilatos pergunta: o rei dos judeus já morreu? E o centurião romano diz: sim. Você se certificou disso? E o centurião disse: sim. Eu pedi a um soldado que pegasse uma lança e atravessasse o Nazareno, porque se ele estivesse desmaiado, ele iria acordar, iria gemer, iria dar alguma reação, algum sinal. É como você, por exemplo, ver uma pessoa que está numa UTI, o médico chega lá, até fura o paciente para ver se ele está sentindo, se já não teve morte cerebral.
centurião romano disse: mandei um soldado meu atravessar o Nazareno com a lança. E foi como ferir um cordeiro morto. Nenhum sinal, nenhuma reação. Era só um monte de carne ali. Era só um monte de carne ali, na cruz. Pilatos disse: então, já que ele está morto, eu autorizo você, José de Arimateia, a ir até o Monte Calvário e retirar da cruz o cadáver de Jesus. Jesus Nazarenos rex iuntarium. Pode retirar o rei dos judeus, o Jesus Nazareno, pode retirá-lo de lá. José de Arimateia agradece. Agora vamos voltar para João capítulo 19. E reler o versículo 38 até o 42. Foi aqui que começou a nossa mensagem. E é por aqui que nós vamos terminá-la. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Pastor, cadê o diálogo de Pilatos com o centurião, se certificando que realmente ele estava morto? Você encontra nos outros evangelhos. Tá? Em Mateus, Marcos e Lucas, depois você compara e lê, e você vai ter a mensagem completa aí desse fato. Mas aqui nós voltamos para o início da mensagem. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus. Veja só, o Nicodemos foi o primeiro membro do Sinédrio a procurar Jesus e foi no começo do ministério. E José de Arimateia surge agora no final do ministério de Jesus, também membro do Sinédrio. Foram esses dois, o primeiro e o último. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirras e aloés. 100 libras, anote apenas como informação para você aprender. Cada libra pesa 453 gramas. Se eram 100 libras, significa então que Nicodemos está levando 45 litros aproximadamente de um composto perfumado, constituído de mirras e aloés. Por que tanta água ou líquido ou perfume? Por que tanto perfume? 45 litros de perfume. Para que tanto perfume? Para lavar o cadáver. Para retirar aquele sangue que cobriu o corpo dele inteiro. Para lavar as feridas, para deixar o defunto mais apresentável. E aí, quando eles perfumam o cadáver e lavam o corpo, eles enrolam em lençóis. Versículo 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. Naquela época era assim que se sepultava uma pessoa. E havia um horto naquele lugar, quer dizer, um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo. Muito bom, né? Um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto, primícia para o Senhor. Primícia para Deus. Ele é santo. Ele não podia ser sepultado num sepulcro onde já tivesse restos de outros falecidos, porque isso seria uma contaminação à santidade do Senhor. A exigência do sepulcro ser novo, onde nenhum cadáver havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus,
Isto é, sexta-feira, eles estão se preparando para o sábado, com o pôr do sol eles já param tudo, eles estão se preparando para parar tudo, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Não houve solenidade nesse funeral, não houve cortejo, não houve filas de pessoas chorando, se despedindo. Foi um funeral muito rápido, sem qualquer solenidade. Mas Jesus está sendo colocado no sepulcro por 2 sacerdotes, Nicodemos e José de Arimateia. Está compreendendo isso? Ele está tendo um funeral ligeiro, é verdade? Sem qualquer solenidade, sem qualquer tipo de liturgia mais profunda e demorada, sem qualquer homenagem. Mas ele está sendo sepultado por 2 sacerdotes num sepulcro novo. E por que não houve nenhuma solenidade no sepultamento de Jesus? Primeiro, pela falta de tempo, mas não é só esse o motivo. Por que não houve mais solenidade, mais homenagem no sepultamento de Jesus? Porque o grande motivo para a gente celebrar e comemorar não é o corpo estar dentro da sepultura. O grande motivo vai acontecer 3 dias depois. No domingo pela manhã. Aí sim, os guardas romanos ali fazendo sentinela, em frente ao sepulcro que já estava com uma pedra colocada na entrada, uma caverna lacrada. Eles estão ali vigilantes para que ninguém se atreva a tocar no defunto ou roubar o cadáver. Aí, naquele domingo pela manhã, os guardas romanos que estão de vigia, eles veem algo brilhante descendo do céu, resplandecente. Chama a atenção, olha, o que é aquilo, hein? E aquele ponto luminoso vai aumentando, até clarear todo o cemitério, até clarear aquele lugar. E quando os soldados romanos vêm, eles caem por terra, estão apavorados, atemorizados. Era um anjo de vestes brancas e resplandecentes, mais luminoso do que um relâmpago, diz o Evangelho. E aquele anjo toca na pedra que estava na entrada do sepulcro, e a pedra começa a se arrastar sozinha, como se fosse um portão automático. É uma coisa linda que vai acontecer agora. O anjo também quer ver. Ele se senta na pedra e fica olhando para a sepultura. Aí um terremoto, o chão estremece, um clarão acontece dentro do sepulcro, e em poucos segundos, aquele que estava morto sai andando com seus próprios pés. Ele não pode ser retido pela morte, ele é a ressurreição e a vida. Ele nunca praticou injustiça, ele não pode continuar morto. Ele é santo, ele é puro, ele ressuscitou. Esse é o grande motivo da nossa alegria. José de Arimateia, ele se manifestou e se revelou, saiu das sombras, assumiu posição, se declarou publicamente por causa da morte de Jesus. Deu o sepulcro para Jesus, achando que aquele defunto ia ficar ali naquela sepultura pelo resto da vida. José de Arimateia pensava: preciso construir um outro sepulcro para mim, eu vou mandar abrir outro sepulcro em outra rocha, eu vou preparar um novo jazigo para minha família e para mim mesmo. José de Arimateia pensou que estava fazendo um funeral para toda a vida, mas ele também vai receber a boa notícia. Só toma José de Arimateia, o teu sepulcro de volta, porque aquele que morreu está vivo pelos séculos dos séculos, ele ressuscitou. Aí José de Arimateia, que lamentava: poxa, antes da cruz eu nunca tive coragem de me ajoelhar aos pés dele, mas agora que ele ressuscitou, agora eu vou poder vê-lo novamente, e vou me ajoelhar aos seus pés, vou adorá-lo, porque ele é o meu único
e suficiente Salvador. Toda a igreja fica de pé agora. Chegou a hora de a morte de Jesus provocar em você uma decisão. A morte de Jesus tem que provocar em você que já admira Jesus, em você que já está investigando faz tempo, ouvindo faz tempo, acompanhando faz tempo. Chegou a hora de você se revelar. Chegou a hora de você deixar para trás religião de pais, avós, bisavós. Chegou a hora de você deixar para trás tradições religiosas passadas de pai para filho. Chegou a hora de você tomar uma posição diante daquele que você já sabe, você já se convenceu, só Ele pode te salvar. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Só há um mediador entre Deus e os homens. Chegou a hora de você ter coragem, como José de Arimateia teve, e se declarar, se manifestar publicamente que você quer Jesus. José de Arimateia, quando viu Jesus morto, se declarou: eu quero Jesus, nem que seja morto. Eu quero abraçá-lo, nem que seja morto. Chegou a hora de você também tomar uma decisão. A morte de Jesus te obriga a tomar uma posição. Você não pode mais ficar em oculto. Você quer continuar com os teus santinhos, tuas santinhas, teus espíritos, tuas entidades, as tuas teorias de outras pessoas que você foi assimilando? Quer continuar com as tradições religiosas que te passaram e você nem sabe por quê? Agora você investigou. Agora você acompanhou, agora você analisou. Agora você já se convenceu. Mas não dá para você continuar em oculto, não. Não dá, porque se você continuar em oculto, você não será salvo. Até aquele ladrão que morreu do lado direito de Jesus, até ele teve que se declarar publicamente, tomar uma posição. Até Maria, quando recebeu a visita do anjo, teve que abrir a boca e fazer uma declaração. O Salvador vai nascer dentro de mim? Então se cumpra conforme a tua palavra. O Salvador quer nascer dentro de você. O Salvador vivo, não o Salvador morto. O morto te obriga a tomar uma decisão, mas é pelo vivo que você vai viver. É pelo vivo que você vai viver a partir de agora. José de Arimateia deu uma sepultura para um defunto. Imaginou que aquele defunto usaria o sepulcro pelo resto da vida. Você pensa que Jesus está morto? Ele está vivo pelos séculos dos séculos. É o único que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele é o único que pode te salvar. Porque foi da vontade de Deus colocá-lo em expiação dos seus pecados. Foi da vontade de Deus que só Ele levasse sobre si todos os teus pecados, iniquidades e transgressões. Você já admira Jesus, não admira? Você já gosta muito dele. Mas quando tem uma conversa no trabalho, ou na escola, ou na vizinhança, ou na parentela, que entra pelo assunto de igreja, religião, você fica na sua, não é? Você nem dá a tua opinião, porque você está em oculto. Você está em oculto. José de Arimateia viu que não adiantava continuar em oculto. Ele se revelou. Você tem que fazer como José de Arimateia. Virar as costas para a religiosidade, para a tradição religiosa, com as coisas que te impuseram. Você tem que abraçar Jesus. Porque olha aqui, todos os membros daquele sinédrio já morreram.
José de Arimateia tinha medo dos outros membros do Sinédrio, porque eles eram poderosos, poderiam expulsá-lo. Mas chegou um dia que José de Arimateia descobriu que aqueles membros do Sinédrio não poderiam colocá-lo no paraíso. Mas ele encontrou aquele que tem poder para isso. E eu te digo que José de Arimateia está no paraíso e um dia você o conhecerá. Isto é, se você sair das sombras, se você deixar de acreditar em Jesus, em oculto, em segredo, isso não vai te salvar, não vai te salvar. Convencido, convencida, você irá para o inferno, porque Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Tem que ter uma confissão pública em Jesus. Então olhem todos para mim aqui, porque hoje Deus quer que você se coloque ao lado de José de Arimateia. Hoje Deus quer que você se coloque ao lado de Nicodemos. As pessoas que tomam posição, as pessoas que não têm medo de retaliação. Pastor, a minha família vai me deserdar. Sim, eles podem deserdar, eles podem tirar tua herança aqui na terra, mas eles não tirarão a tua herança celestial. Essa está guardada por Jesus Cristo. Ele está guardando uma coroa da justiça para quem é fiel. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ninguém poderá tirar a herança celestial que Ele tem para você. Todos os que eram da época de José de Arimateia já se foram. A maior parte está queimando no Hades até hoje. É para lá que você quer ir? Os religiosos estão no Hades queimando, porque nenhum deles, Caifás, Anás, os membros do Sinédrio, nenhum deles se ajoelhou diante de Jesus. E se você não receber Jesus, não tem salvação. É da vontade de Deus que só Jesus salve a humanidade. E não adianta a humanidade ou as religiões inventarem outros meios. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É a hora de você entregar a vida para Jesus. É a hora de você sair das sombras. É hora de você declarar publicamente a sua fé em Jesus. Então olhem todos para mim, porque esse fato será testemunhado por todos aqui. Quantos aqui, ouvindo esta palavra, querem fazer como fez José de Arimateia, como fez Nicodemos? Quantos aqui querem vencer as tradições religiosas e toda a religiosidade? Quantos aqui querem receber Jesus publicamente como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão assim para o céu. Erga bem alto a sua mão. Todos que querem, ergam bem alto as mãos. Todos que querem, ergam bem alto as mãos. Erga, não tenha vergonha. Manifesta publicamente. Agora vem aqui para frente e manifestar a tua fé publicamente, na frente dos homens. Saia do teu lugar, vem aqui para frente. Oh glória, vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Olha que multidão. A pregação de hoje foi feita por José de Arimateia. O exemplo de José de Arimateia. Oh glória, vamos aplaudir mais, igreja. Deixa eu dizer uma outra coisa. A pregação de hoje foi feita no exemplo de José de Arimateia. Pessoas que tomam posição. Pessoas que não ficam mais escondidas na multidão. Vem para cá, você que ainda não veio. Eu sei que o Espírito Santo já falou no teu coração. Vai para lá. Vai para frente. Eu sei que está ardendo o teu coração para isso. Tem mais, venha, oh glória. Tem mais. Eu quero chamar aqui na frente você que está afastado, afastada da casa do Pai.
Todo dia o Pai te chama. Todo dia o Espírito Santo te chama. Todo dia Ele diz, vem. Hoje você está aqui. E você diz, mas é que eu estou preso em coisas do mundo. Eu não tenho coragem de voltar para a igreja. Eu ando fazendo tanta coisa errada. O Espírito Santo sabe disso e mesmo assim Ele continua dizendo, vem. Vem, filho pródigo. Vem, filha pródiga. Vem. Vem. Vem, filho pródigo. Vem, filha pródiga. Vem. 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 Vem correndo, vem. Vem correndo, vem. Vem. Há pessoas aqui hoje que estão sucumbindo, porque o mundo está em total descrença, em total confusão espiritual. Se aproxima um momento mais glorioso para os salvos, que é o arrebatamento da igreja. E ao mesmo tempo se aproxima para os que não são salvos, o maior momento de angústia que já existiu neste planeta, a grande tribulação. Você está vendo como o mundo inteiro está em confusão. O mundo jaz no maligno, o espírito do erro está operando. Jesus disse, são poucos os que se salvam. Sejam dos poucos. Você não pode continuar no mundo. Você não pode continuar levando esta vida. Você não pode desistir. Se você está fraco, fraca na fé, nós vamos orar por você e você vai voltar para casa hoje fortalecido. Todos que estão fracos na fé ou que sentem qualquer tipo de acusação, vem aqui para frente em nome de Jesus. Todos que estão fracos e fracas na fé, todos que não estão conseguindo seguir Jesus direito, e é preciso segui-lo direito nesses últimos dias. É preciso ficar firme na fé, porque Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Vem para cá. Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais. Eu sei que mais pessoas estão com vontade de vir. Então venha, faça como José de Arimateia. Manifeste-se publicamente e venha. Enquanto você está vindo, quero falar com você que está assistindo esta mensagem na sua TV ou no seu aparelho de DVD. Algum pregador do telhado chegou para você e falou assim, assiste isso aqui, e você está assistindo. O Espírito Santo falou com você. Você está aí, ó, escondidinho, escondidinha. Está na hora de se manifestar publicamente quem é o teu verdadeiro Salvador e Mediador. O Espírito Santo falou com você? Quer entregar a vida para Jesus? Quer recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Então se ajoelha aí ao lado do teu televisor. Estou falando com pessoas que me ouvem agora, não apenas no Brasil, mas também em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Ilha da Madeira, povos de língua portuguesa que estão nos ouvindo em alguma emissora de rádio no exterior. Querem entregar a vida para Jesus? Brasileiros que estão nos escutando em alguma rádio aqui no Brasil, querem entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu rádio, esteja você na cadeia, no hospital, em casa, no trabalho, onde estiver. Você que está ouvindo esta mensagem no teu celular, você que está dentro de um trem, de um comboio, você que está dentro aí do metrô, do metro, você que está me ouvindo em qualquer condução, eu sei que não tem como ajoelhar agora, mas quer entregar a vida para Jesus? Coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. Todos nós agora aqui na frente, todos que vieram à frente, e eu vou chamar já o meu filho na fé, pastor Newton Rocha. Todos nós aqui na frente, vamos nos ajoelhar diante do Senhor. Esse é o momento mais glorioso. Igreja, continua de pé. Eu quero que a igreja interceda por essas pessoas que estão ajoelhadas agora. E você que está de joelhos aqui na sede nacional da Paz e Vida, São Paulo, Brasil. Ou você que está nos ouvindo em qualquer lugar do nosso país, se ajoelhe, coloque a mão direita sobre o teu coração.
Povos de língua portuguesa vão orar comigo também agora. Cada pessoa que está com a mão direita colocada sobre o coração, ore assim comigo, mas ore com fé. Meu Deus e meu Pai, diga sentindo estas palavras. Ele não apenas é o teu Deus, Ele é o teu Pai. E o Pai sempre quer o melhor para o filho, para a filha. Então diga: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra e tomei coragem, como José de Arimateia, e publicamente me revelei diante dos homens, e de joelhos eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu creio, meu Deus, no porquê Jesus sofreu, para levar sobre si os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas maldades, os meus vícios, e desfazer toda a obra do diabo. Eu creio que Ele morreu para fazer expiação pela minha alma, e eu sei que a expiação é a compensação por uma culpa, e Ele, mesmo sem ter culpa, compensou os meus pecados. E é pelo sangue de Jesus que eu te peço, meu Pai, perdoa as minhas transgressões e escreve agora o meu nome no teu santo livro, o livro da vida, e me dê, Senhor, agora, instantaneamente, o perdão dos meus pecados. Apaga o meu passado e me ajude a perseverar até o fim. Me dê, Senhor, o teu Espírito Santo, para que me ajude e me guie aqui na terra, porque eu quero estar de pé quando o Senhor voltar, ou no dia da minha morte. Eu quero partir na tua presença. Por isso, Senhor, lembra-te de mim no teu reino, porque eu, aqui na terra, não apenas me lembrei do Senhor, mas declarei que o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.